noite, queridos irmãos. Boa noite, que a paz de Jesus envolva os nossos corações nesta noite, para que a gente possa refletir um pouco, como nós sempre fazemos, com temas do Livro dos Espíritos, para que a gente possa refletir, pensar diferente. E hoje nós vamos conversar um pouco, meus irmãos, como nós acabamos de passar aí, a comemoração do Dia dos Finados, que foi dia 2 de novembro. Então nós vamos falar um pouco hoje da comemoração do Dia dos Mortos e dos funerais. Então as questões que nós vamos abordar do Livro dos Espíritos são da pergunta 320 a 329. Tá bom, meus irmãos? Fica aí de fonte de estudo também para quem quiser aprofundar e quiser também estudar um pouquinho mais. Então, assim, nós separamos algumas anotações, porque assim, nós falamos tanto, vamos estudando, vamos aprendendo, mas, gente, como é difícil lidar com a morte, não é? Cada um de nós aqui já enfrentou, ou enfrentou recentemente, ou já faz algum tempo, mas existe essa hora aí do adeus que nós precisamos, enfrentar. Toninho. Então, o que nós queremos falar um pouco, meus irmãos? Medo da morte. Quem não tem medo da morte aqui? Conta para mim, gente. Ai, ufa. Olha o senhor, que beleza. Isso mesmo. Gente, nós precisamos nos educarmos para a morte. Eu sempre falo isso, que na escola nossa, na nossa cadeia de matérias, deveria ter uma matéria dessa, para que a gente começasse a ir aprendendo e se educando para a morte. Uma lei natural da vida que nós queremos falar, não é? Desde que quando nascemos, o bebezinho ali nasce na maternidade, já está correndo o tempo ali, e nós começamos, dia após dia, nós vamos envelhecendo um pouquinho. Só que assim, esse regresso para a pátria espiritual é certeza, não é? Não há dúvida para nós. Não pode ser uma surpresa, não é, gente? Não é, na verdade, nós não somos daqui. A nossa verdadeira morada é no mundo espiritual. Nós estamos aqui passando breves momentos nas sucessivas reencarnações para o nosso aprimoramento, para a nossa melhora, para que a gente consiga evoluir. Então não pode ser surpresa, não é? O De Luca brinca muito aqui, quando ele fala, não sei se já contaram para vocês, mas vocês vão morrer. Não é, gente? E é verdade. Nós não somos daqui. A nossa verdadeira morada é no mundo espiritual. E vamos desvendar alguns mistérios, porque a morte é um enigma, não é, para nós? Nós, quando já desencarnamos inúmeras vezes, meus irmãos, inúmeras. Só que nós esquecemos os desencarnes, nós não sabemos, isso é apagado da nossa memória. Então, cada existência que nós vamos partir, que nós precisamos fazer o regresso para a verdadeira morada, em alguns momentos é muito doloroso. Então, nós queremos desvendar, tirar alguns enigmas aí da morte. Próximo, Toninho. Olha lá, na pergunta 320, dando início ao estudo, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são sensíveis com a lembrança daqueles de quem gostavam e que ficaram na Terra? Aí vem a resposta. Sim, muito mais do que os homens podem supor. Se já são felizes, essa lembrança aumenta ainda mais a sua felicidade. Se são infelizes, essa lembrança é para eles um alívio. Então, assim, o nosso pensamento é ilimitado, poderosíssimo, não é, gente? E nós alcançamos eles
os nossos entes queridos no mundo espiritual. Nós temos, assim, responsabilidade, precisamos ter essa responsabilidade com os nossos pensamentos, quando nos lembramos deles. Qual de nós aqui, gente, na Terra, que não se sente, assim, acarinhado, quando alguém lembra de nós, quando alguém nos faz um afeto, ou fala uma palavra de carinho, ou lembra de nós, ou se preocupa conosco? Não é gostoso? Com eles também. Eles também sentem esse nosso amor. Qual o coração que não se alegra, não é, gente? Com carinho espontâneo, sem esperar nada em troca. É a mesma coisa. Eles só deixaram, como todos nós vamos deixar, a roupagem, né, da carne, essa roupagem física, não é? Mas sentem as mesmas coisas, nos amam da mesma forma que nós também os amamos. Só que, assim, quando nós lembramos deles com amor, com carinho, eles vão se sentindo confortados com a lembrança. Então, assim, quando nós precisamos ter essa caridade com os que partiram, sabe? Não vamos dizer assim, no momento da dor, numa despedida, que é temporária, que é momentânea, nós estamos ali dando um adeus até breve para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos entes próximos. Não dá para dizer, não é, gente? A morte não existe. Meu ente querido está fazendo a passagem como uma borboleta. A morte não existe, tudo passa. Como diz um amigo meu, leia Kardec. Não é assim. Nós precisamos... Nós temos esse tempo do luto, nós temos esse tempo de vivenciar, as nossas tristezas. Precisamos, sim. Algumas pessoas equivocadamente costumam dizer: o espírita é frio, o espírita não chora. Não, nós temos que chorar, nós temos que desaguar, decantar, sabe, a nossa tristeza. Precisamos, sim, pôr para fora. Não há nada de mal nisso. Nós vivemos 30, 40 anos, gente, 50, muito mais anos ao lado deles. Como não sentir, como não ficar assim, triste? Isso é perfeitamente normal. Toninho. Nós queremos dizer assim, nós achamos, pelo espírito Miramês, Miramês é um espírito que nasceu na Espanha, e ele foi um profundo estudioso da cultura dos povos, das nações, das tribos. Ele sempre gostou da parte cultural. E ele nos traz uma mensagem, olha lá, eu vou ler para vocês, porque eu acho que lá atrás vai ficar pequeno. Olha o que ele diz. O amor, em qualquer faixa, é correspondido pelo coração. Mesmo o espírito altamente evoluído, que se encontra em planos resplandecentes, quando recebe dos que ficaram na terra um pensamento de amor, sente algo no íntimo que o deixa emocionado. Não uma emoção como se conhece na matéria, mas um estado d'alma que não temos condições de descrever. Tamanho bem-estar. Não conhecemos essa sensação. Miramês diz que não consegue descrever para nós em palavras. Então, quando nós falamos dessa caridade com os que partiram, é vibrar de maneira positiva para eles. Sabe, meus irmãos? Para que eles consigam continuar a trajetória deles no mundo dos espíritos. Olha lá, Khalil Gibran também, poeta, filósofo, ele nos diz ali, nesta frase, a lembrança é uma forma de encontro. Olha que bonito, não é, gente? Como estão sendo as nossas lembranças? Como nós estamos nos encontrando com os nossos entes queridos, com os nossos bem-amados? Então fica essa reflexão. Toda vez que nós nos lembrarmos deles, com pensamentos bons, com algo de bom que fizeram para nós, nós estamos na energia boa, tendo um feliz encontro com eles. Ao passo que se a gente ficar ali, tendo lembranças infelizes, o encontro não vai ser feliz. Não é mesmo, Toninho? Próximo. Olha, o que nós já conversamos, não é? A gente não tem ideia, nós não temos, do poder do nosso pensamento.
sabe, gente? Precisamos educar. Temos que ter mesmo essa responsabilidade com o que pensamos, com o que falamos do ente que partiu, do nosso ente querido que já está na pátria espiritual. Como isso nós já falamos, né? Pode passar, não, por favor. Olha lá, na 321, Kardec pergunta aos espíritos: o dia da comemoração dos mortos possui uma importância maior para os espíritos? Eles se preparam para receber aqueles que vão orar em suas sepulturas? Meus irmãos, eles atendem ao nosso chamado, ao chamado do nosso pensamento, onde quer que estejamos. Seja lá na sepultura, no cemitério, seja dentro da nossa casa, seja num templo religioso, onde quer que nós estejamos, eles atendem o nosso chamado. Richard Simonetti, ele diz num texto que ele fala que dia dos vivos, ele não fala que é dia dos finados, ele fala que é dia dos vivos. Richard Simonetti diz que nós marcamos um encontro com eles. Quando nós pensamos neles, ou quando nós vamos até a sepultura onde estão os despojos mortais deles, nós estamos marcando um encontro com eles. E aí nós vamos conversar aí mais para frente sobre isso. Próximo, Thalinha, por favor. Gente, olha lá, uma brincadeira com vocês. Olha, eu vou ler porque não vai ficar ruim lá no fundo. Ó. Enquanto isso, no dia dos finados. Ó, não sei se vocês conseguem ver aí no fundo. Tem uma senhora, ela está indo na sepultura. E aí o espírito olha para ela, porque eles nós não chamamos eles lá, no lado da sepultura, quando nós vamos lá. Então ele pergunta para ela assim: pô, não podia ser um bolinho esse ano? E ela está com um vaso de flores. Na próxima, ó, ela também vai à sepultura. E ela diz assim: querido, vim aqui ficar junto de você neste dia, no dia dos finados, dia 2. Aí ele responde: eu estou junto de você todo dia. Não estou aí dentro não, mulher. Viu, gente? É como aquela história que contam que 3 grandes empresários conversavam a respeito da morte. Então, um era paulista, um carioca e um baiano. Então, eles conversavam assim acerca da morte. Ah, como eu quero que as pessoas falem de mim. Então, o carioca falou assim: ah, eu queria que no dia do velório as pessoas olhassem lá, né, no túmulo, no caixão, perdão, e falassem assim: olha, que homem caridoso, fez sempre o bem, que pessoa boa. Aí o baiano olhou e falou assim: eu gostaria disso também, viu? Eu também gostaria que falassem assim: que homem caridoso, me estendeu a mão quando eu precisava. Tá aí um homem de bem. Aí vem o paulista, olha e fala assim: olha, gente, muito bonito isso tudo que vocês estão falando aí, viu? Muito legal, também quero ser lembrado assim. Mas o que eu queria mesmo, quando chegassem perto assim do meu caixão, é que ficassem olhando para mim e falassem: olha, ele está se mexendo. Gente, quem não quer? Nós falamos tanto da morte, mas ninguém quer ir embora, não é? Nós queremos continuar aqui, mas é uma brincadeira, mas é uma hora crucial que todos nós vamos ter que enfrentar, não é mesmo? Próximo, Taninha. Gente, aprendi estudando também, vamos dividir o conhecimento. No México, alguém já ouviu falar a comemoração do Dia dos Mortos no México? Já, gente? Olha que legal. Olha, eu não sabia, eu aprendi. A festa é uma festa assim, tradicional no Dia dos Finados, e eles comemoram mesmo. Sabe como festas temáticas, que tem os temas? As caveirinhas, tudo com flor. Gente, eu fiquei assim, com o olhar deles, né? Como eles olham a morte. Então, tem um texto que nós separamos. A festa atualmente, para os mexicanos, a morte não significa o fim, e sim a passagem para um mundo onde só existe alegria e fartura. Por este motivo, que ao invés de luto, no Dia dos Mortos, tudo é enfeitado com flores coloridas, se tem muita dança, comidas especiais, velas, incensos e doces.
Tudo muito enfeitado com motivos que lembram a morte. Como nós falamos, pode passar a próxima, Toninho. Mas, na verdade, assim, eles acreditam que no dia... Aqui eu não sei se dá para ver, mas tem uma caveira aqui desenhada. Eles acreditam que naquele momento, né, os mortos vêm para visitá-los. Eles acreditam nisso. E aí eles fazem o quê? A comida que aquele parente gostava, a bebida, tudo que ele mais gostava, eles preparam tudo ali. E é uma das festas mais animadas lá no México. Reconhecida pela Unesco como uma das festas mais assim, olha. E aí o que nós queremos dizer para vocês? Olha que diferença cultural, não é? A diferença de olhar que eles têm em relação à morte. E aí eles comemoram, e aí eles depois comem lá, em homenagem aos os entes queridos que foram embora, que partiram. E assim, é uma festa nas ruas, dentro dos cemitérios. É uma coisa de louco. Eu confesso para vocês que eu não conhecia, e eu falei, olha, que diferente. Em breve, né, meu irmão? Precisamos encarar a morte de outra forma, não é mesmo? Toninho. Olha lá, na 322, meus irmãos, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém visita, também comparecem ao cemitério? Lamentam por não encontrar amigos que se lembrem deles? Aí vem a resposta dos espíritos: que lhes importa a terra? Eles apenas se prendem a ela pelo coração. Se aí não há amor e ninguém mais se lembra deles, nada mais existe que prenda o espírito à terra. Eles têm para si o universo inteiro. Aqui nós precisamos fazer um comentário, que às vezes esses espíritos esquecidos, eles estão em melhores condições do que os espíritos bem lembrados, do que aqueles que são lembrados a todo momento. Não é, gente? E assim, às vezes o parente está lá em Júpiter, lá em outro planeta, já nem lembra mais da Terra. Não é? Isso aqui depende da condição moral do espírito. Não é? Se ele ainda está preso às paixões da Terra ou não. Então, fica esse alerta para nós, não é? Será que é coitadinho mesmo? Será que está lá, ninguém lembra dele? Será que isso faz tanto mal para ele? Depende da evolução que ele já atingiu. Toninha? Prosseguindo. Isso é muito importante também. Quando nós falamos dos esquecidos, né, dos espíritos esquecidos, me ocorreu na cabeça também os indigentes, não é, gente? Espíritos que são enterrados, às vezes, sem localizar a família. E ficamos pensando nisso. Puxa, ficaram esquecidos, foram enterrados anônimos, ninguém nem viu. Aí, novamente, Miramês vem nos dizer, olha que profundo. Também vou ler para vocês. Todos nós precisamos nos conscientizar de que não existe alguém esquecido da bondade superior. Todos nós recebemos o que merecemos, onde estivermos. O homem deste século está sendo chamado e escolhido para a luz da compreensão em Cristo. O Evangelho está divulgado por todos os países e dialogado por todos os povos, para que o interesse impulsione os corações e as criaturas passem a vivê-lo, ou, pelo menos, se esforcem para tal. Não existem esquecidos. Vamos repetir. Não existem esquecidos. Todos estamos e continuamos vivendo no seio do Criador. Se sofremos, é porque o sofrimento tem o poder de nos acordar para a luz, que nos mostra os caminhos da felicidade. Então, fica registrado aí para nós. Seja qual for o pior dos equívocos daquele ente que partiu, ou anônimo ou não, do espírito que regressou à pátria espiritual, ele não está longe do amparo de Deus e da providência divina. Antes disso, de nós falarmos dessa outra questão, nós queremos dizer assim, que quando nós fazemos o Evangelho no lar,
Eu anotei aqui para não esquecer de falar isso para vocês. Quem faz o evangelho no lar aqui, gente? Que bom, que bom. Quem não faz, nós recomendamos, é uma prática da nossa doutrina. Aqui na nossa casa nós temos os panfletinhos que nós entregamos também. É sabido de todos o bem que o evangelho faz para a nossa casa, a proteção que é dada para os nossos familiares, não é? A casa fica protegida, enfim. E é importante também reforçarmos que quando nós fazemos o evangelho no lar em casa constantemente, não é? Naquele dia, naquele horário que nós marcamos, nós começamos a ajudar também a espiritualidade no socorro aos espíritos do mundo espiritual. A nossa casa, ela fica ali como um ponto de luz, um ponto socorro, onde a espiritualidade recolhe ali as energias do nosso evangelho. As equipes espirituais ajudam os espíritos desencarnados que estejam precisando, ou na região, na vizinhança, enfim, eles são ajudados. Então, por isso a importância do evangelho no lar. E a questão 323, seguindo, ela diz assim, o que mais agrada ao espírito? Isso mesmo. Passa, Toninho. Não é não, Toninho, volta, por favor. O que mais agrada... Obrigada, Toninho. O que mais agrada ao espírito? Uma visita ao seu túmulo ou uma prece feita em sua intenção? O que vocês acham? Sim, porque o comparecimento ao local, ao cemitério, é uma demonstração exterior do que nós sentimos aqui dentro, não é? Então, como nós falamos, Kardec nos recorda no Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da prece está no pensamento. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Então, assim, por isso que nós queremos falar do Evangelho no lar, que nós ajudamos os espíritos, como nós falamos, né? E assim, gente, choros em excesso, apegos, sempre levam lembranças e sofrimentos à alma que regressou. Fica esse alerta para nós. O respeito que nós temos que ter pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. Então, uma prece sincera, de coração, uma prece, um coração ligado em Cristo, orando com Cristo, não é? Com Jesus, nós vamos certamente aí atingir e deixar os nossos entes queridos muito mais felizes do que comparecer ali na sepultura. Próximo, Toninho. Prosseguindo, os espíritos que... A 324. Kardec pergunta, os espíritos que são homenageados por estátuas ou monumentos assistem às inaugurações? Ficam felizes com a lembrança? Então, ainda as estátuas são erguidas, na maioria dos casos, pelo orgulho e pela vaidade dos que aqui ficaram. Então, isto, dependendo do desprendimento do espírito, nada significa para ele. Aí nós vamos perguntar, eles comparecem na inauguração? Eles comparecem se for no intuito de ajudar, no intuito de colaborar com aquelas pessoas que estão ali. Nós separamos essa imagem de Chico Xavier, essa estátua, isso, essa estátua, ela está em Pedro Leopoldo. Não precisamos nem falar do grau de evolução do Chico, não é? Que certamente ficou falando, eu não quero, não preciso disso, mas certamente compareceu para ajudar todos que ali estavam. O que nós queremos dizer é assim, meus irmãos, é criada uma estátua para homenagear alguém, aí já tem uma praça, aí daqui a pouco fazem uma entrada ali, hein, Toninho? Uma entradinha ali, já começa a cobrar ingresso, sabe, para ver aqui a estátua, para passar a mão na estátua, é tanto. É disso que os espíritos falam, sabe, meus irmãos? Que é dessa vaidade e desse orgulho. Para o espírito, pouco importa. Claro que todos nós ficamos felizes em ser lembrados, mas pouco importa para eles, né?
Mas, assim, volto a dizer, como nós falamos, depende da condição moral do espírito. Muitos ficam super felizes e outros já não se afetam tanto com essas coisas da terra. Já estão bem soltos dessas coisas. Toninho? Olha lá, 325. Kardec pergunta: por que certas pessoas preferem ser enterradas em um determinado lugar em vez de outro? Após a morte, elas retornam a esse lugar com mais satisfação? Essa importância atribuída a uma coisa tão material não é sinal de inferioridade do espírito? Então, como nós falamos, é inferioridade moral, sim. O espírito que já está caminhando no mundo espiritual, ele não se importa mais com os despojos aqui na Terra. O que fizeram, o que não fizeram. Claro que tem pessoas que falam, não é, gente? Eu quero ser enterrado aqui, eu quero assim, eu quero de tal forma. Nós vamos respeitar e honrar ali o que os nossos entes queridos pedem. Mas para o espírito já evoluído, isso pouco importa. Então, assim, o que nós precisamos lembrar é que, assim, o corpo físico, ele retorna para a natureza. Seja pela decomposição normal, seja pela cremação. Cada família escolhe a melhor forma, mas ele regressa para a natureza. Não é? Do pó nós nascemos e do pó nós regressamos, né? Voltamos. Então, assim, quando nós falamos, assim, tem algumas famílias, e é normal, né, gente? Tem famílias, vamos supor, nós temos um túmulo. Ali ficam os despojos mortais de toda a família. Isso é uma facilidade para a família, um lugar de fácil acesso, um lugar que fica todo mundo ali juntinho. Mas já pensou se a gente quisesse colocar todos os corpos de todas as existências nossas no mesmo lugar? Não tem como. Então, isso pouco importa para nós, essa roupagem física. Toninho? Olha lá. Na 326, o espírito, quando retorna ao mundo espiritual, fica sensibilizado com as homenagens que prestam aos seus despojos mortais? Vamos lá. Essa merece ser lida, porque Kardec recebe a seguinte resposta dos espíritos: o espírito que já atingiu um certo grau de perfeição não possui mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Entretanto, existem espíritos que, nos primeiros momentos que seguem ao seu desencarne, sentem um grande prazer pelas homenagens que recebem, ou ficam tristes com a falta de atenção que dão ao seu corpo físico. Isso ocorre porque eles conservam ainda vários preconceitos do período em que estiveram na Terra. Então, gente, tudo vai depender do que nós estamos fazendo aqui nessa existência. Nós estamos falando dos nossos entes que já foram, mas todos nós vamos fazer essa passagem para a verdadeira vida. Né? E como nós estamos aí, não é? Nos comportando, como nós estamos vivendo a nossa vida. Claro que quando a gente vai para o mundo espiritual, certamente nos sentimos confortados de sentir o amor das pessoas que as pessoas têm por nós. Mas que isso não seja ali, né, uma coisa tão importante. Nós já vamos começar, né, a ir deixando de lado. Na 327, olha lá, gente, isso é interessante, viu? O espírito assiste ao enterro de seu corpo físico? O que vocês acham? Quem acha que sim? Levanta a mão. Sim. Essa foi boa. Gente, ele falou tchau e benção, viu? Gente, os espíritos respondem que frequentemente assiste.
Entretanto, algumas vezes, a perturbação é tão grande que eles não conseguem perceber. Exatamente o que alguns aqui já falaram. Não conseguem o trânsito do hospital com a verdadeira vida. Enfim, eles ficam confusos, né? Mas, na 327A, ele fica... outra pergunta. Ele fica lisonjeado com o número de assistentes que comparecem ao seu enterro? Então, isso dependerá do sentimento com que essas pessoas comparecem ao enterro. Mais ou menos. Até começa assim a resposta, mais ou menos. Então, como nós acabamos aqui de recordar que frequentemente eles assistem o enterro, o velório, daí a nossa responsabilidade dita lá no início da nossa conversa, do nosso comportamento dentro do velório, não é, gente? Dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Se possível, e sempre possível, recordar coisas boas que a pessoa fez para nós, atos de gentileza, que estendeu a mão para nós num momento difícil. Sabe, tudo isso é uma carga positiva, gigante, para o espírito que está fazendo a passagem. Que passa por uma perturbação, sim. Passa. Então, sejamos nós a emanar essas vibrações boas para eles. Tem um livro que eu quero recomendar para vocês a leitura. Ele chama Na Hora do Adeus. Alguém já leu? Por um acaso? É um livro do espírito Luiz Sérgio, que vai narrar ali, são vários capítulos, e tem um capítulo dedicado ao comportamento nosso no velório. Não vou contar, gostaria que vocês lessem, fizessem a leitura, porque para mim foi de grande... me enriqueceu muito. Então, deixo para vocês a leitura dele, Na Hora do Adeus, pelo espírito Luiz Sérgio. Então, sabendo isso, né, nós ficamos pensando, por que eles assistem o velório, o enterro? Gente, serve para despertar, para esclarecer a espiritualidade na medida do possível, e que eles tenham condição, eles vão sendo despertados, né? Como assim? Muitos espíritos, aí nós estamos falando de espíritos também já evoluídos, agradecem aquele corpo físico, olham para aquele veículo carnal e agradecem o tempo vivido, o que foi possível desfrutar, muito obrigada, me agradece, tem uma imensa gratidão, né? Como nós lembramos, impossível não lembrar do desencarne de Dr. Bezerra de Menezes, que vê uma multidão de espíritos ali, aclamando por ele, chamando por ele, não é? E aí ele pergunta, né, para os espíritos que estão assessorando, pergunta para Celina, que está com ele, quem são essas pessoas? Por que me chamam? Por quê? Né? E aí é dito para ele, são as pessoas que você ajudou na terra, são as lágrimas que você enxugou, os corações que você confortou. Não é? E no nosso, gente? Quem vai receber? Hein, Toninho? O que estamos fazendo aqui nessa existência, não é, gente? Vamos vivendo como se nunca fôssemos passar pelo portal da morte. E a cada dia nós vamos nos aproximando um pouquinho mais, né? Então fica aí essa reflexão aí para nós. Próximo, Toninho. Olha lá, interessantíssimo. O espírito 328. O espírito recém-desencarnado assiste à reunião de seus herdeiros? Peço a ajuda dos universitários. O que vocês acham? Hã? Quem acha que sim? Quem acha que não? A coisa é feia, não é? As pessoas falam assim, nossa, mas o corpo nem esfriou. Hein, gente? O corpo nem esfriou e as pessoas estão ali se estapeando, brigando pelas coisas terrenas. E aí, sabe o que acontece? O espírito que desencarnou, frequentemente ele vai assistir essas reuniões. Os espíritos respondem quase sempre.
Por quê? Ele vai ver ali o apego material que as pessoas têm pelos bens que ele deixou. Vai notar ali quem de fato gostava dele. Porque a máscara cai. Cai ou não cai, gente? Cai. Cai e cai bonito. Né? E isso serve para... Kardec diz aqui para nós, Deus permite que isso aconteça para que o espírito se instrua ao conhecer o valor daqueles que o lisonjeavam. Viu? Mas olha, eu vou falar para vocês, deve ser doído, não deve, gente? Você vê o povo ali, não é? Uma faca apontada para o outro, brigando pelas coisas terrenas. Coisas que não dá para levar no caixão, não é? E vai chegar o desencarne deles, hein? E aí, o que vai acontecer, hein? O que eles estão plantando, não é? A próxima, Toninho. Olha lá. Nós já vamos partindo para o fim do estudo. 329. O respeito instintivo que o homem sempre consagrou aos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos, provém da intuição de que existe uma vida futura? Os espíritos respondem, meus irmãos, que esse respeito é mais ou menos uma coisa... Não, mais ou menos não, é isso. É uma coisa latente dentro de nós, essa intuição da vida futura. Porque sem essa intuição, nós não teríamos esse respeito todo com os mortos, com os que já partiram. Então, percebe que, independente da religião, do credo que nós professamos, de alguma forma... Vocês já viram? Eu, assim, do lado da família do meu irmão, né, nós temos alguns companheiros, nada contra, vou só citar um exemplo, viu, gente? São evangélicos e não acreditam na possibilidade da vida futura. E, às vezes, estão falando de alguns entes que já partiram. Mas será que ele não está me escutando? Mas será que se eu pedir ele não me ajuda? Aí eu já brinco, porque nós não podemos perder, né, gente? A gente já vai... mas eles não estão aguardando o sono eterno? Eu fico brincando, não é? Mas para descrever o que para vocês? Que todo mundo, independente da religião, tem lá uma pontinha de esperança de revê-los, de reencontrá-los, de estar junto deles. Né? E agora, sim, nós separamos algumas mensagens, para a gente já ir concluindo a nossa conversa. Pode passar, Toninho, por favor. Oi, amor. Homem, isso, ele viveu na Espanha. Felipe Miramês. Imagina. No Dia dos Finados, não sei quem pôde ver no Facebook, o Deluca postou uma mensagem que eu achei muito... confortou muito o coração, sabe? Então, resolvi dividir com vocês, e ela tem profundos aí pontos para a gente pensar. Deluca diz assim, não é dia de finados, mas dia dos infinitos. Para eles, a nossa saudade, a gratidão, o nosso perdão, em via de mão dupla. Gente, hoje é dia do perdão. Vocês viram que hoje é dia do perdão? Alguém viu? Existe, dia do perdão. Vamos perdoar, vamos abrir esse coração, né, gente? As recordações felizes dos momentos que tivemos juntos. A nossa vida que segue em frente para honrar tudo que recebemos. A aceitação dos ciclos naturais da vida, da morte e do renascimento. E a certeza de que hoje estamos juntos através de um sonho, da percepção da presença invisível, da intuição num problema que atravessamos. Eles nos ajudam, viu, gente? E muito. E amanhã, quando for a nossa vez de partir, estaremos juntos outra vez, sentados na mesma mesa, celebrando e vivendo o infinito amor. Próximo, Toninho. Lindo, não é? Gente, o que
quando o De Luca pôs isso, a paz de quem se foi depende da paz de quem ficou, fica um comentário que me passou despercebido. Como nós podemos honrar os nossos familiares? Sabe, gente, que já estão no mundo espiritual? Nós podemos abrir mais o nosso coração para a caridade, ajudar as pessoas. Às vezes eu fico indo, nada contra, mas um exemplo também, volto a dizer, às vezes eu vou toda hora, ou sempre que possível, no cemitério, chorar na sepultura, achar que tem alguém dentro ali. Não é? Eu sempre tenho esse hábito, ao passo que o dinheiro que eu emprego comprando as flores que murcham, o vento leva, eu poderia, com esse dinheiro juntando, ajudando as pessoas, ajudando pessoas que precisam, instituições de caridade. Não poderíamos, gente? Poderíamos estar fazendo tantas coisas boas em homenagem a eles, na certeza desse reencontro. Então vamos ter esse coração de paz, para que a gente possa deixá-los em paz também lá no mundo espiritual, para que a gente possa nos encontrar na verdadeira vida. Próximo, Toninho. E concluindo, nós chamamos aqui a Maria Dolores, um espírito que se manifesta através da psicografia de Carlos Bacelli, acho que vocês conhecem. E assim, vou deixar essa mensagem calar fundo em vocês, como ela calou em mim, desejando que a nossa conversa aqui, a nossa troca de ideias tenha sido útil, que a gente possa melhorar em algum pontinho, para que a gente não venha sofrer tanto nessas despedidas que são temporárias, na certeza aí de um futuro reencontro. Então eu vou encerrar com essa mensagem, vou ler para vocês e vou deixar ela confortada aí no coração de vocês, tá bom? Então, Maria Dolores, ela diz assim, reconheci então, alma querida, que a saudade é esperança em nova vida, para o reencontro daqueles que nos são tesouros de alegria e de afeição, a esperarem por nós no mais além. Porque Deus, que de amor nos fez o coração, nunca nos deixa em solidão, nem separa ninguém. Deus jamais separa aqueles que se amam. Obrigada, gente, pela atenção. Boa noite.